Estamos juntos em mais um momento de conversa de fé. E eu quero continuar falando, quero abrir o meu coração sobre a questão do chamado. Quando Deus falou comigo e quando a gente foi tendo a convicção para servir a Deus. Tem uma passagem interessante que é João capítulo 15, versículo 16, Jesus fala: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Eu tive uma educação evangélica, uma educação espiritual, desde a minha infância, e eu sempre ouvi falar que o Senhor chamava pessoas, escolhia pessoas para dons, para ministérios, e usava as pessoas. E esse texto, ele realmente trabalha nisso. É Jesus falando com os seus discípulos, dizendo para eles que ele tinha escolhido eles. Não era eles que tinham escolhido a ele, mas ele escolheu eles primeiro para que eles andassem com ele e fossem edificados e fortalecidos. Marcos mesmo, no capítulo 3, ali no versículo 13, Jesus está com os discípulos, onde diz que ele escolheu discípulos para estarem com ele, os que ele mesmo quis, e depois os designou para irem e pregar o evangelho, né? E também libertarem os cativos. Então, o chamado, o ministério e o dom é algo que você ganha de Deus. É dado por Deus para uma finalidade, para fazer a vontade dele na terra, e você é capacitado por Deus. Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, diz que Jesus, ele mesmo, separou, escolheu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres. E anteriormente fala mesmo que o Senhor Jesus é quem dá dons às pessoas. Então, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. E aí nós vamos a Coríntios no capítulo 12, nós vamos a Romanos no capítulo 12, nós vamos ver os dons, a capacitação divina, E vamos ver que tudo é dádiva de Deus. Então, eu comecei a perceber que realmente o Senhor, estava falando comigo. Haviam palavras proféticas para a minha vida, de um chamado desde a minha infância. Primeiro, no meu nascimento, Deus me livrou da morte. Depois, quando criança, eu era doente. O pregador que esteve na casa do meu pai, que Deus usou para orar por mim, para eu ser curado, profetizou, inclusive, que eu seria um ministro de Deus. A vida foi passando, eu fui trabalhando, fui me encaixando bem na empresa do meu pai, me tornei um corretor de seguro, formado, oficial, registrado a nível federal, Mas aí fica aquela voz no teu secreto, a voz do Espírito, e também uma facilidade que eu tinha para falar do amor de Deus, Embora não ganhasse pessoas para Cristo. Eu tinha uma facilidade de falar das coisas de Deus, mas as pessoas não se convertiam. O ano de 1985, ele foi um ano de muita inquietação no meu coração. Foi um ano de transformações, onde eu comecei a ter uma visão e uma compreensão de valores, de realmente a realidade pela ótica de Deus. Passei esse ano todo, tirava mais tempo para ler a Bíblia, tirei mais tempo para orar. 1985. Aí já no mês de março de 1986, eu participo de um retiro lá em Santa Catarina. Parece que alguém tinha contado, para um pregador lá, que eu estava buscando a Deus, e Deus deu lá mais uma palavra profética para mim, Já vinha da infância. E assim foi acontecendo, E durante aquele ano todo, foi um ano, que Deus foi sacudindo a minha vida, e eu buscando mais Deus. Daí eu comecei a ler mais a Bíblia, comecei a me aquietar mais em casa, tirar mais tempo para minha família. No final daquele ano, eu
tomei conhecimento, ali no mês de novembro, do Ministério de Carlos Anacondia, que estaria em Montevidéu. Meu pai já conhecia ele, já tinha me falado dele. Outros irmãos também já tinham me falado de Carlos Anacondia. E eu senti no meu coração de ir a Montevidéu. Inclusive, eu me lembro que eu fui convidado na parte da manhã pelo meu irmão, pelo Paulo, e disse, cara, eu estou indo a Montevidéu, eu queria ir lá conhecer aquele pregador, o Carlos Anacondia, argentino, ele está com uma cruzada, com as tendas armadas. Tu não quer ir junto? Isso era uma terça-feira. E eu me lembro, eu disse, tá, deixa eu dar uma olhada. Aí quando eu saí para almoçar, eu paro numa sinaleira no centro de Porto Alegre e quando fecha um sinal, para uma Mercedes com placa de Montevidéu. Eu disse, cara, eu acho que eu estou sendo convidado e orientado por Deus para ir a Montevidéu. Voltei para o meu escritório, depois do meio-dia, liguei para minha esposa e disse para ela, Mayra, o que tu acha assim? Nós íamos a Montevidéu, eu estava pensando, e ela disse, tudo bem. Ela me perguntou, quando seria? Eu disse, sexta-feira, Mayra. Era uma terça-feira, eu tinha uma Quanto. Eu disse, a Quanto está liberada, ela já estava quitada, os papéis tudo liberado. Só temos que fazer um comunicado, alguma coisa no seguro. E eu encaminhei tudo, fiz a documentação para nós viajarmos sexta-feira, né? E acabamos saindo, não na sexta. Foi interessante. Eu acabei saindo na quinta-feira, no final da tarde. Aí dormimos em Rio Grande na quinta-feira, na casa da Anete, a minha cunhada lá, o Miguel. E fomos na sexta-feira para Montevidéu. Então, lá em Montevidéu, nesta viagem, Deus falou comigo. Deus me tocou profundamente. E eu ouvi algumas palavras que elas foram direto ao meu coração e o Espírito de Deus falou comigo. Quando eu perguntei para o Anacondia, sobre o que tu diria, por que todos esses milagres, essa libertação, eu tive acesso a ele, pude perguntar para ele, e ele me falou, seu Espírito Santo. Eu voltei para casa que eu estava hospedado e eu disse para Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu fui batizado pelo Espírito Santo com meus 15, 16 anos de idade, eu era jovem, e Deus para mim, tu tens o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não te tem para aquilo que Ele quer. Então, naquela viagem, eu voltei dizendo, eu quero então me entregar ao Espírito e quero experimentar o que é ser de Deus para fazer a vontade dEle. Então, no ano de 1987, eu ainda estreitei mais a minha comunhão com Deus. E aí acontecia algumas coisas, Eu comecei a testemunhar. O Anacondia disse para mim, olha, eu vejo que Deus te tocou e vai acontecer contigo coisas rápidas. E eu criei. E eu comecei a buscar mais Deus e orar mais. E aí, quando eu ia comprar alguma coisa, eu ia num comércio, por exemplo, eu fui num banco tirar um cheque, sacar um dinheiro, a moça do caixa caiu, eu vi pessoas no elevador se manifestarem, eu vi pessoas no caixa de restaurante se manifestarem. Eu comecei a ver umas coisas interessantes, que eram um resultado de um propósito de Deus na minha vida, e eu comecei então a ir às praças. Nós começamos a ir às praças, tem até aquela história do palhaço, do palhaço Júlio, que estava ali dando um show, e ele estava muito cansado, suado, era o começo do ano ali, estava um calorão, e eu cheguei e disse pro palhaço, ele foi tomar uma água, eu falei, cara, posso voltar no teu lugar? Mas o que tu vai falar? Eu vou falar de Jesus. Eu voltei ali, falei, pessoal, o Júlio ali, o palhaço já vai voltar, mas eu vou continuar com vocês aqui falando sobre alegria. E preguei sobre Jesus, Deus tocou algumas pessoas, o palhaço voltou, eu orei com algumas pessoas, o palhaço era desviado, voltou-se para Cristo. Então a gente fez essas coisas assim, que eram coisas inéditas, dadas pelo Espírito Santo. E nesse ano, então, de 87, eu tive algumas experiências. Eu também, no mês de março, nós fomos a Buenos Aires e participamos daí de um evento com Po Young-cho, um líder da Coreia, que era tido como um homem que Deus havia levantado naqueles dias, naquele período, e trouxe um avivamento na Coreia, Po Young-cho. Também lá eu me encontrei com a Anacondia e fui conhecer uma cruzada dele na Argentina. Interessante isso. Fui conhecer uma cruzada dele na Argentina. E aí me impactou. Eu fui na cruzada de São Justo, tinha muitas pessoas manifestadas, muitas pessoas sendo curadas e libertas. Então, eu fiquei tocadíssimo por Deus naquilo ali, Eu disse, cara, que coisa incrível. Mas, em julho de
87, teve um encontro de renovação em Brasília, coordenado pelo Robson, coordenado pelo César Augusto, né? Naquela época ainda havia uma visão das unidades, né? Das comunidades unidas no Brasil. E o Anacondia foi pregar naquele congresso. Lá também o presidente foi no salão, lá que se deu aquela história interessante, né? Que ela é até cômica. Eu tinha ido no hotel orar com a Anacondia, cheguei atrasado no ginásio, no dia que o presidente Sarney iria visitar e dar uma saudação no ginásio para o povo evangélico, depois a Anacondia iria pregar. Aconteceu uma coisa interessante, eu estava com uma calça preta, um casaco branco, né? E quando eu chego atrasado no ginásio, eu vi um cara com radinho, talvez você já ouviu essa história, e o cara para mim assim gritou atrás da plataforma: vamos logo, porque tu tá atrasado. Eu disse: eu tô atrasado? Já anotei, tudo bem, mas não precisava um segurança me chamar a atenção. Quando eu cheguei, eu vi que os seguranças eram vários que estavam esperando o presidente. E eu vi que tinha um cara com uma calça preta e um casaco branco na ponta, no pé da escada para subir na plataforma. E o segurança falou para mim, então, ali, junto com o mestre de cerimônia: fica aqui do outro lado, o presidente já vai chegar. Aí eu percebi que eu estava vestido igual ao outro cara, e nós ficamos do pé da plataforma. Logo abre a porta do ginásio e atrás da plataforma entrou ali os Galaxy, 2 Landau, e num deles estava o presidente com a família dele. Quando o presidente desceu, a primeira coisa que ele fez foi ir em direção à escada e a gente cumprimentou o presidente. Eu estendi a mão, eu e o colega, recebemos ele e a sua esposa, né? Também estava aquele ministro Rezende. Depois eu entendi, tinham se programado para terem 2 pessoas no pé da plataforma de calça preta e casaco branco para receber o presidente, e um cara não foi. Um cara não foi. E eu cheguei atrasado e acharam que eu era o cara e me colocaram no lugar dele. Então eu acabei fazendo parte do cerimonial para receber o presidente. Então foi essa situação foi bem legal, né? Mas eu estava vendo ali a mão de Deus falando comigo, né? Ali eu conversei com a Anacondia, depois ele voltou no voo de Brasília, passou para o Porto Alegre, conseguiu descer no aeroporto, a gente orou junto com os irmãos que estavam no aeroporto, a Magda estava ali, ele orou com a nossa família, e aí ele me convidou para ir na Cruzada do Paraguai. Eu fui ao Paraguai, passei 30 dias na Cruzada de Assunção, Paraguai, onde Deus nos abençoou tremendamente. Foi onde Deus me deu aquela palavra, né, de 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus me disse: volta para a tua terra, passa a me amar de coração, passa a me buscar, que tu vais ver aquilo que está pronto, tu vais ver aquilo que eu tenho preparado para fazer na tua cidade e para fazer na tua vida. Então, a gente voltou, né, nessa cruzada em 87 e eu vinha tendo já algumas experiências, como eu contei antes, de ir às praças, né? E já era quase o final do ano, e aí nós conseguimos um som, e aí fizemos um culto com som em dezembro de 87, que é o que nós colocamos como nosso primeiro culto em praça pública, onde a gente crê que ali começou realmente o ministério mais público. Juntamos ali aproximadamente umas 400 pessoas, pessoas se converteram e pessoas foram libertas. Pessoas foram curadas, né? Então, foi algo muito forte. Foi um fechamento de ano totalmente diferente. E nós fomos para a praia. Né? E lá na praia, que a gente tirou um tempo para orar, para jejuar, para buscar Deus, né? Para ouvir Deus. E eu vim em janeiro, num culto a Porto Alegre, na congregação que eu estava antes, e estava sendo preparado o evento com o casal Hunter. E teve ali um momento que se orou pelos enfermos e eu fui chamado, eu estava ali na frente, perto dos pastores, e me deram o microfone para orar por uns papeizinhos para os enfermos. Eu estava orando em casa, buscando a Deus, já estava começando a desenvolver o ministério, e quando eu comecei a orar no microfone, veio uma presença de Deus. Pessoas caíram tocadas por Deus, e quando se levantaram, começaram a gritar: eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado. Então começou um mover de cura naquela reunião. Aí os pastores liberaram para o povo ir à frente. O povo foi à frente, pernas começaram a crescer, tudo. Então foi uma reunião de um despertar. Eu voltei para casa, né, impactado. Depois, em 88 também, veio
Luiz Palau pregar em Porto Alegre. Eu já tinha conhecido ele quando ele veio também na preparação em 87. E aquilo foi uma benção. Então, esta reunião mexeu comigo. Em fevereiro veio o casal Hunter, também foi algo muito forte para Porto Alegre. Então, nós continuamos indo às praças em 1988 e também a outros lugares. Mas já no ano de 88, pregando em praça em outros lugares, nós começamos a desenhar e a projetar a nossa estrutura de cruzado. Então, no segundo semestre de 88, nós fizemos contato com uma empresa de São Paulo, onde nós compramos uma lona. Nós mandamos construir uma lona de 30 por 15 e essa lona chegou e nós usamos ela pela primeira vez. Nós usamos essa lona pela primeira vez na cidade de Porto Alegre, na Vila Nova. Foram 17 noites e ali, nossa primeira cruzada com lonas, 17 noites, se converteram dezenas de pessoas, mas deu muito milagre. Tinha uma senhora no Hospital Vila Nova, levaram roupas daquela mulher, ela estava desenganada, tomada de câncer, nós oramos pelas roupas da mulher, né? Levaram, quando a mulher colocou, ela foi totalmente curada. Tinha um homem que sofria da coluna, que teria que fazer uma cirurgia, senão não poderia andar mais, não poderia mais trabalhar. Ele chegou em casa, meio triste, depois de pegar os diagnósticos todos. Eram umas 9h30 da noite. Quando ele abriu a caixinha, tinha um convite para a cruzada. Ele correu para a cruzada. Quando ele chegou na cruzada, no final da mensagem, só na oração para os enfermos, ele foi também totalmente curado. Teve aquele inspetor de polícia que estava numa cadeira de roda, quando eu preguei sobre Zaqueu, também estava paralítico, tinha levado um tiro na espinha, também foi totalmente curado. Teve uma família restaurada, onde as crianças subiam na plataforma com a mãe, agradecendo a mudança. Teve um homem que era alcoólatra, né? Que era desviado, foi liberto, deu um testemunho maravilhoso. Teve o Edson, que foi lá numa noite para me matar, quebrou uma garrafa no ferro da barraca, mas foi tocado por Deus, foi liberto e ajudou depois na desmontagem. E aí, meus irmãos, esse ano de 89 estava começando. Aí nós fomos a Santiago, vimos um ginásio lotado com 4.000 pessoas, pessoas libertas. Fomos ao Uruguai, em Salto, onde nós vimos coisas maravilhosas, incríveis acontecer. Nós fizemos uma campanha também em Novo Hamburgo, no mês de outubro, e ali foi algo forte. Se converteu e foi liberto muita gente. Nós temos histórias e histórias e histórias para contarmos desta cruzada de Novo Hamburgo. E aí fechamos o ano, né, indo a Taquari. Campanha de Taquari de 1989, do lado do ginásio ali, na cidade, foi incrível. Pessoas caíam 1,5 quadra de distância da tenda. Pessoas eram libertas. Então, começou esse avivamento e esse mover de Deus. E nós nunca mais paramos de evangelizar. Nos envolver do ministério, veio a igreja em Encontros de Fé. Mas nós aprendemos uma coisa. Deus agrega. Deus soma. Deus abençoa. Tudo que foi sendo agregado, edificação, a igreja, tudo, foi num somatório do propósito de Deus. E nunca paramos de evangelizar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para buscar e salvar os perdidos. E Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, significa, façam a obra com o sentimento divino. Obra sem sentimento é religião somente. Obra com sentimento é vida. Voltaremos no próximo Conversa de Fé.